Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Douglas Rocha e você está no canal Luz é a Tua Palavra. Este é só mais um canal para complementar e para trazer algumas coisas com referência à Palavra de Deus. É mais um canal porque a Palavra de Deus é tão rica que nem mesmo o imensurável número de canais que hoje tem na internet conseguem discernir toda a palavra. Afinal, todos nós, cada um tem uma porção da verdade. Todos nós podemos ter muito, mas nunca teremos o todo. Então esse canal é só para você ter mais um complemento, ser mais um pouco frutificado. E hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre um dos capítulos, ou melhor, um dos livros mais complexos que existe na Bíblia, o livro de Romano. Mais especificamente, aí sim, o capítulo 7, no versículo 7. Então vamos lá compreender o que ele quer nos dizer? Bom, o livro de Romanos, para alguns estudiosos, alguns teólogos, ele é um dos livros mais complexos de compreensão da Bíblia. Para falar a verdade, alguns até dizem que ele chega a ser o mais complexo de compreensão. Nele, a gente encontra de tudo. Paulo, basicamente, exagerada, dizer que Paulo fala de tudo, realmente, de toda a Bíblia, descrita apenas em Romano. Nela você vai encontrar sobre lei, sobre graça, sobre pecado, sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, sobre judeus, sobre gentios, sobre os dois juntos, os dois desunidos, os dois unidos. E tem muito mais coisa, uma infindável coisas, falando de pecado, falando de como viver uma vida realmente debaixo do Espírito Santo, como ser verdadeiramente um cristão, entre uma infinidade de coisas. Por isso existe uma complexidade muito grande. A forma também com que Paulo descreve em muitos capítulos, ela chega a ser realmente bem complexa. Mas hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo, como eu disse, 7, versículo 7, para a gente poder entender o que Paulo descreve, porque ali tem uma coisa muito importante para a gente compreender. Bom, no capítulo 7, versículo 7 de Romanos, Paulo vai dizer mais ou menos assim, numa paráfrase, ele vai falar que, ora, a lei é pecado? Não, mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Afinal de contas, a lei é quem me disse que não cobiçarás. Bom, interessante porque quando a gente chega, Paulo usa, a gente precisa primeiro compreender uma outra verdade. A carta de Paulo está escrita não só para os romanos, não só para os judeus, mas também para nós, tempo contemporâneo. Então, ali é uma carta descrita para os nossos tempos de hoje, mas também para pessoas daquela época, judeus, gentios, romanos e outros que poderiam ler. Interessante que Paulo vai descrever e utilizar exatamente os 10 mandamentos. Ele vai falar sobre os 10 mandamentos. Está lá em Êxodo 20, você vai se recordar muito bem. Interessante também que dentro desses 10 mandamentos, então Paulo poderia falar sobre os 10 ou então pegar um. Mas por que ele pegou justamente o último, o não cobiçarás? Qual que é o entendimento de Paulo nessa aplicação? Por que ele foi pegar justo o não cobiçarás? Compreendendo um pouco mais sobre essa questão e olhando para a questão dos 10 mandamentos, a gente vai chegar a compreender que os 10 mandamentos, você conhece a listinha, né? Não matarás, não adulterarás e por aí vai, entre outras coisas. Não terá outros deuses, só terá Deus e mais 9 mandamentos. Tá, ok. E o último seria o não cobiçarás. Observando esses 10 mandamentos, os 9 ao qual a gente tem essa identificação dita por Deus através de Moisés, são mandamentos onde você consegue enxergar. Sim, observa comigo, você consegue saber quando uma pessoa mata, você consegue saber quando uma pessoa faz um falso testemunho, você consegue saber quando uma pessoa adultera, você consegue saber quando uma pessoa oferece sacrifícios a outros deuses ou está adorando outros deuses, você consegue enxergar isso. Mas a cobiça você nunca enxerga. Você nunca consegue, de fato, conhecer inicialmente aquilo que uma pessoa está cobiçando. Você não consegue enxergar esse ponto. Esse ponto é apenas uma coisa que Deus conhece. É apenas uma coisa que está no fundo do coração de cada um de nós. Por isso que Paulo, então, vai utilizar justamente isso em Romanos 7, versículo 7, que ele vai falar sobre a cobiça, porque é algo que só Deus compreende, que só Deus conhece.
Mas aí a gente não pode achar que então a gente não vai ter nenhum julgamento sobre isso, de forma nenhuma. Pois Paulo, como ele diz no versículo 7, ele não conheceria o pecado se não fosse através da lei que o diria, não cobiçarás. Então, ou seja, Paulo está dizendo e relacionando que você, eu, nós conseguimos e devemos sim estar sempre atentos na nossa cobiça, no nosso pecado, porque o pecado ele sempre vai começar pela cobiça. Tiago 1,15 vai falar exatamente o que? Vai falar que pela cobiça se inicia o pecado. Então, nós devemos estar sempre atentos naquilo que nós cobiçamos, naquilo que nós mais queremos, naquilo que nós desejamos. Uma história bem interessante para a gente recordar é a história de Acã. Se você se recordar, você vai ver que a primeira batalha do povo hebreu foi contra o povo lá de Jericó, uma batalha muito grande. E eles venceram debaixo das mãos do Senhor. A segunda batalha seria contra o povo de Ai, um povo muito mais inferior que o povo de Jericó. E o povo hebreu perdeu. Então Josué vai buscar no Senhor a resposta do porquê aquela derrota havia acontecido. E aquele povo, então, aliás, ele descobre, através do Senhor, que então havia o pecado no meio do povo. Qual que era o pecado? Mais tarde, lógico, capítulo de Josué, então descobre-se que Acã havia pecado. Se você observar novamente, Acã vai dizer que ele fez o quê? Ele cobiçou a capa babilônica, ele cobiçou os ciclos de ouro, ele cobiçou coisas e tomou para si. Então, ou seja, aquilo gerou o pecado, aquilo gerou uma perda, uma derrota para o povo hebreu. Bom, então assim a gente consegue compreender e relacionar que a cobiça é algo perigoso demais nos nossos dias. Muitas vezes nós cobiçamos coisas lá no fundo do nosso coração que outras pessoas não enxergam, que outras pessoas não veem, mas Deus está olhando, Deus está vendo. Muitas vezes nós fazemos até mesmo boas ações, mas com cobiça de coisas enganosas, de coisas erradas na nossa vida. E é sobre isso que nós devemos ficar atentos. Vamos nos lembrar também que Acã, quando disse que ele cobiçou, em primeiro lugar ele fala, eu olhei e cobicei. Então, ou seja, estava pelos olhos dele, na visão dele. E a gente vai se recordar também de que Jesus vai dizer o quê? Que a luz dos olhos, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Relacionando tudo isso, finalizando tudo isso, juntando tudo isso, então a gente chega no sentido do entendimento do quê? De que nós devemos estar atento àquilo que nós olhamos e àquilo que o nosso coração cobiça. Pode ser um bem, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa. Pode ser dinheiro, pode ser fama, pode ser sucesso, pode ser status, pode ser profissão, pode ser filho, pode ser marido, esposa, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. E tudo que nos leva a uma cobiça, onde aquilo nos leva a nós termos uma idolatria sobre aquilo, aquilo já não é bom. Aquilo já está fora dos planos de Deus para a nossa vida. Então que nós possamos compreender e enxergar e praticar aquilo que Paulo vai falar, que o homem examine-se a si mesmo, que nós possamos nos examinar e entender o que nós estamos cobiçando. Será que estamos cobiçando a nossa própria justiça diante de certas coisas? Será que nós estamos cobiçando práticas enganosas de homens? Será que nós estamos cobiçando a nossa própria força? Será que nós estamos cobiçando que nós é que devemos tomar o lugar de honra? Será que nós estamos cobiçando o quê? É isso que nós devemos sempre nos atentar. Afinal de contas, a cobiça traz o pecado. A cobiça gera o erro. A cobiça gera aquilo que a lei determina diante dos 10 mandamentos como um pecado. Por isso que Paulo vem e escreve muito bem que sem a lei ele não conheceria o pecado. Afinal de contas, ele não saberia o que é uma cobiça de fato. Afinal de contas, ele poderia achar então assim de que a cobiça é algo muito bom, a cobiça é algo maravilhoso, a cobiça é algo que Deus até aprova, enquanto não é. Tá? Então, a você, o meu muito obrigado, e que você, nós possamos sim estar debaixo da permissão de Deus, debaixo da vontade do Senhor e buscar no Senhor aquilo que nós devemos buscar, para que nós não venhamos adorar aquilo que nós cobiçamos, para que nós não venhamos a idolatrar aquilo que nós queremos, e sim que nós possamos adorar a Deus. Tá bom? A você, meu muito obrigado, que esse tempo tenha sido muito bom para você, de ótimo conhecimento, enriquecedor,
frutificador, abençoador e complementador. Sim, tudo isso. E que você esteja no Senhor, sempre voltado os seus olhos a Ele, porque para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A você, meu muito obrigado e até mais.